Nós vamos comentar hoje uma parte do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, dos itens 11 a 15. O trecho do Novo Testamento que referencia esta parte é a lei do amor, de Mateus capítulo 22. Os fariseus se reuniam e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos, Ele nos exalta a nossa ligação com o Criador, nossa ligação com Deus, e elevando o nosso pensamento acima de algumas considerações humanas que nós trazemos muito eivadas de egoísmo ainda. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o egoísmo, e o item seguinte é sobre esta lei de amor. E a caridade para com os criminosos. Então, quando Jesus nos fala que amar a Deus e ao próximo, é porque não é possível amar a Deus sem essa manifestação, essa expressão de amor para com as pessoas com as quais nós convivemos. E também não é possível a gente amar as pessoas, o nosso próximo, se não estivermos ligados com Deus. O mundo espiritual, ele é basicamente composto pelos nossos pensamentos, pelas nossas criações mentais e pelos nossos sentimentos. A doutrina espírita nos ensina que tudo ocorre, tudo começa no nosso pensamento. E ao longo da nossa evolução, como humanidade que somos, nós vamos experimentando assim, os mais diversos tipos de formas de pensar, de formas de sentir. E a doutrina espírita nos ensina que Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorantes, assim, dos nossos potenciais divinos e criadores. E ao longo da nossa evolução, nós vamos desenvolvendo esses sentimentos mais elevados e pensamentos que nos ligam a Deus. Então, por que nós temos egoísmo tão impregnado na nossa vida, nos nossos comportamentos? Por que nós temos orgulho? Também a doutrina espírita nos ensina que ao longo da nossa evolução, quando a humanidade ainda estava na fase primitiva, esses sentimentos, chamados de sentimentos defensivos, eles eram necessários para a nossa sobrevivência. Então, a humanidade primitiva, quando tinham instintos muito próximos dos animais, necessitava do egoísmo. Por quê? Era uma questão de sobrevivência. Que nem, por exemplo, quem tem bichinhos aqui em casa, né, pet, cachorro, gato, se você joga uma coisinha assim no chão e tem 2 ou 3, quem vai lá primeiro? E come, né? E são instintos de sobrevivência. Houve um período da nossa evolução como espíritos que nós tínhamos muito mais a predominância dos instintos animais do que de sentimentos. E o egoísmo é a necessidade da minha fome, a necessidade da minha sede, da minha sobrevivência. Mas nós fomos evoluindo ao longo do tempo e fomos adquirindo mais inteligência, mais sentimentos, e fomos percebendo ao longo da nossa evolução que precisávamos assim ter a solidariedade, que nós viveríamos melhor em comunidades, em coletividades. E isso começou a despertar outros tipos de pensamentos e outros tipos de sentimentos que nos proporcionavam
mais evolução em coletividade. Só que daí apareceu o orgulho, porque eu comecei a perceber, como ser humano que sou, que eu poderia ter outras qualidades além dos instintos. E neste momento da nossa evolução, era o período antes das grandes civilizações, era o período que se começaram a formar as primeiras culturas assim fixas, né, que não eram nômades. E começaram a ter a percepção de sentimentos de esperança, sentimentos de melhoria individual. E isto foi importante naquele momento para o desenvolvimento cultural e intelectual. Mas hoje nós ainda trazemos resquícios, tanto de egoísmo quanto de orgulho, que são sentimentos que foram necessários naquelas épocas passadas e das quais ainda estamos muito próximos. Porque muitas vezes ainda nos comportamos dessa forma, de nos acharmos melhores do que o outro, de achar que a minha dor é maior que a do outro, que o meu problema é principal, não é o outro. E isso são resquícios desses sentimentos mais antigos. Então, o egoísmo, ele foi necessário numa fase da nossa evolução, que era uma fase de sobrevivência, mas isso passou. A nossa necessidade agora é de desenvolvermos a solidariedade. Por quê? Se nós pensarmos na nossa evolução espiritual e na nossa evolução como humanidade terrestre, evoluir somente na direção do interesse de uma pessoa ou de poucas pessoas não atende às necessidades de toda a coletividade. Percebe? Então, a compreensão, ela é a base da solidariedade, que por sua vez é definida por Jesus como amor ao próximo e caridade. A caridade é um sentimento que nos faz exercitar a alteridade. Eu me colocar no lugar do outro. Eu gostaria que fizesse isso comigo? O que eu preciso agora? Né? Como é que eu me sentiria se eu ouvisse alguém falando comigo dessa forma como eu falei com aquela pessoa? Então, combater esses resquícios de egoísmo que nós trazemos e que são sentimentos muito antigos, né? Muito primitivos, é um exercício que a nossa encarnação proporciona. O fato de estarmos encarnados onde estamos, com as pessoas que estamos, isto não é um mero acaso. A doutrina espírita nos explica que isso tudo é muito bem determinado pelos nossos mentores espirituais, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, de acordo com os nossos merecimentos também. Mas, ao mesmo tempo, é um exercício muito grande, pois é neste movimento de convívio com as pessoas que nós conseguimos colocar em prática esta alteridade, esses sentimentos que nós vamos evoluindo ao longo do tempo. Se eu sou uma pessoa que tenho predominantemente sentimentos egoísticos, né? Predominantemente, eu não faço esforço algum para mudar isso, e eu acho que não tem nada errado com isso. Pela lei de afinidade simples, eu vou me sintonizar com pessoas que pensam da mesma forma. Né? Sintonia vibratória, sintonia de pensamento, sintonia de gostos. E eu vou estar próximo de pessoas ou de espíritos desencarnados que também pensam assim. Mas se eu sou uma pessoa egoísta e eu só penso em mim, e eu estou sintonizado com pessoas ou espíritos que só pensam em si, qual é o sentimento que isso vai me despertar? Eu, no meu mundo íntimo, assim, eu não vou me sentir suprido emocionalmente, porque eu estou convivendo com pessoas que só pensam nelas, assim como eu só penso em mim. E isso gera sofrimento no decorrer da nossa vida, porque eu não vou me sentir compreendido, não vou me sentir pertencendo a nada. São essas solidões assim que vêm do nada, e se a gente for pesquisar bem lá no fundinho, foi a gente mesmo que procurou aquilo de alguma forma, né? Por invigilância ou até por falta de conhecimento.
Porque muitas coisas da nossa sociedade nos levam para isso também. É a porta larga que Jesus falava, né? E o orgulho, ele anda muito próximo do egoísmo. O orgulho, quando eu acho que só o que é meu é bom, ou enfim, que eu sou melhor do que todo mundo, e que de alguma forma a minha forma de pensar precisa prevalecer, e isso gera um tipo de controle, né? Então, pessoas muito orgulhosas, elas tendem a controlar. E se eu sou assim, da mesma forma, por afinidade pura e simples, eu vou conviver com pessoas que fazem isso comigo também. E eu também vou gerar um sofrimento dentro de mim. Por quê? Da mesma forma como eu acho que as coisas devem ser do meu jeito, as pessoas com as quais eu convivo acham que as coisas têm que ser do jeito delas. E fica essa disputa de controle, e mais uma vez eu vou me sentir não pertencendo naquela coisa que gera sofrimento, e vou tentar ir suprindo isso com coisas materiais, porque eu tenho que ser melhor, então eu tenho que ter um carro melhor, enfim, X. E quando a gente desencarna, a gente está com essas criações mentais. Dentro dessa realidade, deste cenário, que são sentimentos que todos nós temos e que todos nós trazemos, porque isso faz parte da nossa evolução como humanidade, da nossa evolução espiritual. Então não é para a gente se culpar disso, porque isso foi parte das nossas raízes lá, né? Mas, nesse cenário, Jesus encarna no planeta e fala, olha, gente, esta fase da evolução de vocês já mudou, né? Agora, não é mais assim. Aí ele traz o conceito de perdão, o conceito de amor a Deus, porque até então, nesses conceitos, né, de superioridade, Deus era visto como um rei vingativo, né, que tinha que ser temido, como as pessoas, até algumas hoje em dia, querem ser ou querem que Deus seja assim. Mas Jesus vem trazer a ideia de um Deus amoroso, de um Pai amoroso, que cuida da gente. E que a nossa sintonia com Ele deve ser através do amor. Mas eu só vou conseguir ter essa sintonia de amor através do meu convívio amoroso com as pessoas. Então, quando Jesus resume, ele fala, vou resumir tudo nisso, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ele traz a questão do nosso auto-amor, né? Eu vou amar o próximo na medida em que eu conseguir me amar. E eu conseguir me amar também significa eu educar os meus sentimentos. Que da mesma forma como a gente educa uma criança, a gente não fala sim para tudo, porque senão cresce uma criança mimada que não tem limite. Se eu falar sim para tudo de mim, eu também vou crescer uma pessoa mimada sem limite. Então, muitas vezes a nossa questão de auto-amor, ela passa por essa questão da educação dos nossos sentimentos. E educação dos nossos sentimentos se chama o quê? Reforma íntima. É o que a escola de aprendiz do Evangelho nos traz muito. Como conseguimos educar os nossos sentimentos baseados nos ensinamentos de Jesus. E assim, quando Jesus fala, né, dos ensinamentos de caridade, de amor ao próximo, além disso, ele também traz o conceito de que o meu reino não é deste mundo. Ele traz o conceito do mundo espiritual, das leis de causa e efeito. E ele nos mostra, assim como a doutrina espírita vem reforçar isso que Jesus ensinou, que nós temos o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha. E muitas vezes escolhemos certo, muitas vezes escolhemos errado, e neste acerta, erra, é a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. É importante a gente entender que muitos sofrimentos que nós temos e muitas dificuldades que nós temos são devido às nossas próprias escolhas. E a gente está aprendendo a escolher, isso faz parte da nossa evolução.
Mas é importante termos esta noção, que o exercício do amor ao próximo vai nos auxiliar a elevarmos a qualidade do nosso pensamento, das nossas criações mentais. Elevar a qualidade dos nossos sentimentos. E o roteiro disso é sempre o Evangelho. Quando Jesus encarnou no planeta, a principal prova de amor dele foi nascer aqui para nos mostrar. Emmanuel diz assim no livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus encarnou para nos mostrar o conhecimento da ciência do bem. Como fazer o bem. Tudo o que ele disse, ele explicou, ele exemplificou. E este exercício de tentarmos colocar em prática o que Jesus nos ensinou é o que nós chamamos de reforma íntima. Caibar Schutel, ele diz assim no livro Fundamentos da Reforma Íntima. Reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. Tem por sede e momento principal as passagens pelo plano material ao longo das nossas encarnações. Cultivar. Olha só, daí ele dá um exemplo de sentimentos que nós podemos cultivar, que são contrários ao egoísmo e ao orgulho. Abnegação, afabilidade, bem-querer, benevolência, bondade, brandura, caridade, compaixão, confiança, coragem, desprendimento, devotamento, disciplina, doçura, esperança, fé, generosidade, gratidão, humildade, indulgência, lealdade, justiça, mansuetude, misericórdia, otimismo, paciência, perseverança, piedade, pureza de coração, responsabilidade, resignação, simpatia, simplicidade, sinceridade, solidariedade. Quando às vezes a gente pede assim para a pessoa, fale 5 defeitos seus, ela fala uns 10. Você fala assim, fala 3 qualidades suas, ela fala uma, fica em dúvida. Muitas vezes, muitos sentimentos desses nós já temos e não percebemos que temos. Ter sentimentos que combatam o orgulho ou o egoísmo não é assim extrair o egoísmo da gente, porque a gente não está nesse grau evolutivo ainda. Nós não somos espíritos de assim alta expressão evolutiva, né? Como Jesus, né? Madre Teresa. Nós vamos transformando esse sentimento aos poucos no exercício dessas outras virtudes. Pouco a pouco. Mas é importante estarmos atentos a isso. Esses sentimentos nos proporcionam experiências espirituais mais elevadas. E, em vez de nos sintonizarmos com pessoas ou espíritos que têm por principal característica o orgulho e o egoísmo, exercitando esses outros sentimentos que eu falei, esta lista enorme agora, nós vamos começar a nossa sintonia com outras pessoas e com outros espíritos que tentam nos auxiliar, tentam nos trazer fluidos benéficos, intuições melhores, pensamentos elevados, e que muitas vezes nós não conseguimos perceber porque estamos com o pensamento fixo em uma coisa negativa. É isso que é a vigilância de pensamento. Poucos minutos que eu faço uma leitura do Evangelho, um livro de mensagens, que eu faço uma meditação, que eu peço amparo de uma forma assim tranquila, que a minha mente está leve, eu consigo sentir esta influência dos bons espíritos, me trazendo uma ideia melhor, me trazendo um sentimento de mais otimismo.
são essas sintonias que nós estabelecemos e, ao mesmo tempo, nós vamos desenvolvendo um sentimento de mais pertencimento, um sentimento de mais segurança, de que eu estou sendo amparado pela espiritualidade, apesar das dificuldades que eu tenho na minha vida. Então, neste capítulo, especificamente, quando se compara, né, o egoísmo e a caridade, é disso que ele está dizendo. E quando ele traz a questão da caridade para com os criminosos, a ideia é que a caridade ela deve ser feita indistintamente. Eu não posso julgar se a pessoa merece ou não caridade. Como é que eu posso julgar isso? Eu sempre preciso, no meu ver. Mas assim, alguém pode olhar para mim e falar, acho que ele não está merecendo, mas como é que eu posso saber disso? Né? Muitas vezes a pessoa que a gente julga como está descrito no Evangelho, né, um criminoso, eu não sei se ele é criminoso, eu estou julgando que ele seja, mas vamos supor que ele for um criminoso. Muitas vezes ele recebeu um ato de bondade, um ato de caridade, é um ponto de partida para ele mudar isto. Porque nós não sabemos a história de vida desse espírito. Nem a história de vida nessa vida, nem a história de vida espiritual dele, né? Das outras vidas. Então, quando se fala da caridade com os criminosos, ampliando esse pensamento, a gente pode pensar não só nos criminosos, mas também em todas aquelas pessoas que nós julgamos indevidamente, né? Por isso que Jesus também pediu para a gente não julgar, porque a gente não tem condições de saber toda essa história. E eu acho que se cada um aqui fizer uma retrospectiva, vai perceber que em algum momento da nossa vida nós recebemos um ato de bondade de alguém que sensibilizou o nosso coração e a partir daí alguma coisa mudou. Por que não fazer isso também, né? Com alguém? Essas foram as nossas reflexões. Então, é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês puderem ler. E fazerem as próprias reflexões de vocês.